Bom, pessoal, vamos agora para mais uma questão de termodinâmica no Enem 2020. Talvez a questão pior elaborada dessa edição. Vamos em frente. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento de consumo de energia. Por quê? Vamos lá. Para que a gente possa raciocinar um pouco sobre o que está acontecendo nessa questão, precisamos revisar o funcionamento de um refrigerador. Nesse caso aqui, uma geladeira. Então imagine que aqui nós tenhamos a nossa geladeira, bonitinha. Aliás, bonitinha é uma palavra forte, né? Mas tem saúde, beleza? Aqui a gente tem a parte do freezer em cima e aqui a parte da geladeira normal aqui embaixo, beleza? A geladeira funciona mais ou menos assim, galerinha. A gente tem aqui meio que um motor embutido, tá? Também chamado de compressor. E aqui, atrás da geladeira, a gente meio que tem uma serpentina, tranquilo? Uma serpentina chamada de condensador. E essa serpentina ela pode ser ligada a vários pontos aqui da geladeira, como vocês podem observar. Tranquilo? Como é que isso funciona? A gente sabe que a geladeira ela possui um fluido que caminha por esse circuito daqui, basicamente, certinho? E aí o que acontece? A gente tem o seguinte, pessoal. Esse fluido, quando ele sai desses pontinhos que eu coloquei aqui, ele sofre uma expansão adiabática. E uma consequência da expansão adiabática é que a gente tenha o resfriamento desse gás, beleza? E como é que a gente completa o ciclo? Bom, esse carinha que é o compressor, ele vai pegar esse gás aqui de volta. E o nome dele é compressor, né? Ele comprime. Então, de uma forma bem resumida, pulando várias etapas, aqui a gente vai ter um aumento de pressão. Se a gente tem um aumento de pressão, as moléculas do gás ficarão mais agitadas e a temperatura vai aumentar. E em seguida a gente passa pelo condensador, por essa serpentina daqui. Como essa serpentina é formada por um material condutor e ela está num local externo à geladeira, ela vai começar a liberar calor aqui para o meio, beleza? Se a gente tem liberação de calor, então o que acontece é que as moléculas ficarão menos agitadas, né? O gás perde calor para o meio e isso pode ocasionar uma liquefação de parte do gás, ou seja, ele vai sair do estado gasoso em partes e ir para o estado líquido, beleza? O problema é que isso vai acabar exigindo mais do nosso compressor para que ele possa operar em mais ciclos, né? Então isso vai exigir mais, o que pode prejudicar um pouquinho na eficiência energética dele, beleza? E é isso que é problematizado pela questão, porque a questão fala que a gente não pode colocar esse refrigerador perto de fontes de calor, um fogão ou até mesmo da luz, né, que pode provocar um certo aquecimento. Então vamos lá para as alternativas. A letra A fala que o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. O grande problema dessa alternativa é nessa palavra. Se a gente retirasse esse considerável, provavelmente essa seria uma alternativa a ser considerada com mais seriedade. Porque assim, pessoal, o fluxo de calor é determinado pela diferença de temperatura entre a serpentina e o meio externo. Se o meio externo fornece calor para a serpentina, para o condensador, então a diferença de temperatura entre um e outro não vai ser tão grande. E isso realmente teria um certo impacto no fluxo de calor. Mas essa
redução ela não chega a ser considerável, porque aqui eu tenho um trabalho forçado, eu estou pegando energia elétrica para compensar perdas e etc. Então tem uma redução, mas ela não chega a ser considerável. Esse é o grande problema dessa alternativa, e esse é o grande problema dessa questão. Pode ser que o Enem diga, beleza, vai ser letra A, mas esse considerável traz bastantes problemas de interpretação. Ok? A letra B diz o seguinte: a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Veja, a substância refrigerante, passando ali pelo condensador, pela serpentina, se ela vai receber mais calor, não tem como essa temperatura diminuir mais rapidamente. Concorda? Então a letra B está falsa. A letra C fala: o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Por enquanto, nós estamos pegando uma troca entre o condensador e o meio externo. Então não faz muito sentido pegar uma questão que fale sobre o interior do refrigerador nesse momento. A letra D, ela é uma das possíveis, né? Porque a letra A ficou meio dúbia. A letra D diz assim: a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. É aquilo que eu falei. Você tem uma liquefação aqui, e aí para consertar essa liquefação, para retornar ao esqueminha do gás voltar para cá, você vai precisar que esse compressor realize mais ciclos. E esses ciclos é que vão mexer na eficiência dele, né? Pensa comigo. Se ele fizesse tudo em um ciclo, a eficiência dele seria bem bacana. Mas se ele precisar de mais ciclos para fazer a mesma coisa, então a eficiência dele cai, né? Estou colocando aqui a incidência de uma outra fonte externa. Isso vai liquefazer mais o gás aqui, a substância refrigerante, e isso mexe com a eficiência do compressor. Então a letra D, ela fica mais completa, tranquilo? Especialmente considerando esse termo aqui da letra A. A letra E fala nas correntes de convecção, nas proximidades do condensador, ocorrem com maior dificuldade. Veja, se você está adicionando mais calor naquele local, né? Então o ar ao redor do condensador vai esquentar mais rápido. Então as correntes de convecção seriam até mais facilitadas, beleza? Mas isso aí é em relação ao meio externo, né? A gente está falando da eficiência do refrigerador. Então também não faria muito sentido. A letra D, por esses motivos que eu apontei, seria a alternativa mais coerente. Porém, precisamos aguardar o gabarito oficial para tentar compreender o que se passou pela cabeça do elaborador ou dos elaboradores dessa questão. Beleza? Mas, de acordo com a física, a gente teria aqui que a maior coerência está na letra D de diarreia. É isso, pessoal, e até a próxima questão.